Vamos iniciar esse vídeo de hoje com um questionamento, vamos falar um pouco. É um vídeo que vai ter duas partes, a primeira e a segunda parte. A primeira vamos nos ater mais a Deus, o que o Espiritismo tem a certeza que é Deus, não é que o Espiritismo acredita. Porque se falar acredita, tem a possibilidade que a gente tem a certeza. Então, nós vamos assistir primeiro o vídeo que fala sobre isso, depois de assistir esse vídeo aí eu vou cantar essa música que chama assim, A Inteligência Suprema. Então a pessoa precisa definir muito bem Deus e Jesus. Deus é Deus, o Criador dos céus e da terra, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A gente entende Deus até aí. Não adianta a gente querer quebrar a nossa cabeça para entender Deus além disso. O nosso cérebro não é capaz de entender. Porque muita gente imagina Deus, um velho de barba branca, sentado no trono, olhando para a gente e julgando a gente lá de cima, não. A gente não consegue definir o entendimento de Deus. A gente sabe que Deus existe, que esse universo imenso, com milhares de galáxias, nosso sistema solar já é imenso. Imagina milhares de sistemas solares igual ao nosso. Esse universo imenso e misterioso, criação de Deus. Mas a gente não consegue entender mais do que isso a Deus. Não adianta querer imaginar o Senhor Deus, um velho, não é. E não adianta a gente querer teimar daqui para lá. Certa vez, um monge, vamos dizer um monge, um padre que vivia no mosteiro, né, um aprendiz daquele, andava muito preocupado com este assunto. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito cumpridora de seus deveres, né, um aprendiz, vivendo naquele mosteiro. Mas ele, ultimamente, vivia quebrando a cabeça com esse pensamento. Deus, como é que é Deus? Como é que é ali antes de Deus? E quem fez Deus? E como é que é Deus? E isso já estava lhe fazendo mal. Todos os dias ele ficava refletindo sobre isso e isso estava atormentando a vida dele. Certa vez ele, de manhã, uma manhã muito bonita, ele saiu para caminhar na praia, que tinha perto daquele mosteiro. E após uma certa caminhada, ele avistou ao longe, na beira da água, um ser que parecia uma criança. Uma pazinha na mão, que nem uma colher, cavando um buraco, feito que nem uma panela. Ele foi se aproximando, e quando ele chegou mais perto, ele viu que não era uma criança, era um anjo. Certamente o seu anjo da guarda. E ele ficou assim, admirado daquela visão que ele estava tendo. Aí aquele ser, aquele anjo, muito bonito, falou para ele: olha, irmão, eu sei que você está muito preocupado com a Deus e está te fazendo mal com esse pensamento de entender a Deus. Então eu vim aqui para te ajudar. Aí mostrou para ele: você está vendo esse buraco que eu estou cavando aqui com essa colher, essa panelinha, já estava bem a fundo a panela. Aí ele pegou um recipiente que tinha do lado, uma caneca, e começou a tirar aquela água do mar e despejar naquele buraco, feito uma panela. Aí ele falou: você está vendo esse procedimento que eu estou fazendo? Tirando a água e jogando aqui dentro desse buraco aqui. Você está vendo o tamanho do mar imenso? Se você sentar aqui no meu lugar e começar a fazer esse procedimento, quando você acabar de tirar toda essa água do mar e colocar dentro desse buraco, porque ele ia colocando e a água ia sumindo. Quando você tirar toda essa água do mar, passar para cá, colocar dentro desse buraco, secou o mar, você estará apenas iniciando um pequeno entendimento do que é Deus.
Então ele, naquele instante, aquele ser sumiu, ele não viu mais, e ele entendeu a mensagem, que não era possível ele entender. Ele tinha que se preocupar com outras coisas, procurar entender a Jesus, que é o nosso irmão mais velho, filho de Deus, entender as coisas boas, fazer o bem para as pessoas, mas não ficar questionando, porque a gente não vai conseguir entender mesmo, que Deus está muito além do nosso pobre entendimento. Então, o melhor que nós temos a fazer é procurar melhorar o nosso interior, procurar melhorar o nosso íntimo, ser útil para as pessoas, amar os nossos irmãos e procurar entender a vida, procurar entender os nossos irmãos, procurar praticar os ensinamentos que Jesus deixou aí, os ensinamentos verdadeiros, porque as pessoas deturparam muito os ensinamentos de Jesus. Essa teologia da prosperidade tem passado um ensinamento muito errado para as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas merecem isso. Porque quando a pessoa procura esse tipo de coisa, ele merece. Se não tivesse quem procurasse, esse movimento não crescia tanto. Eles ensinam a teoria da prosperidade, aquela prosperidade imediata. Jesus já disse, meu reino não é deste mundo. Então nós devemos lutar para conseguir as riquezas espirituais, as riquezas do outro lado da vida, as riquezas que a traça não come, que a ferrugem não corrói. Porque Jesus, se fosse verdadeira essa teologia da prosperidade, Jesus teria sido o ser mais próspero desse mundo. Os apóstolos teriam tido uma grande prosperidade. Mas o que aconteceu? Quem já estudou um pouco sabe muito bem o que aconteceu com todos. Jesus sempre foi pobre, lutou, nunca teve nada. Dizem que Jesus nunca teve nem um travesseiro para recostar a sua cabeça. Então, isso é muito perigoso. Os apóstolos viveram todos pobres. Paulo, que era o mais estudado, tinha mais progresso, se tornou praticamente um mendigo. Paulo apanhava, teve uma surra que Paulo tomou, que ele ficou 6 meses se recuperando dessa surra. Aí ele sarava daquela surra, ele voltava a pregar, fazer o seu trabalho e ia tomar outra surra de novo. Morreu pobre, morreu andando pelas estradas, sem ter nada. E assim sucessivamente os outros apóstolos de Jesus, Pedro e todos. E Jesus o principal. Então, por que esse pessoal não prosperou? Jesus podia ter nascido num palácio, podia ter nascido, sei lá no palácio do César, mas Jesus nasceu bem pobre, para nos dar um exemplo. Não que a pessoa tem que viver na miséria, mas dar um exemplo de simplicidade. Que esse ouro da terra, o dinheiro, essas coisas que as pessoas se apegam tanto, isso não vale nada. Isso tudo passa e a gente só leva para o lado de lá da vida as coisas de bom que a gente fez, os benefícios que a gente fez, o que a gente conquistou no íntimo da gente. A finalidade de tudo é o nosso crescimento íntimo, a gente se tornar uma pessoa de bem, a gente se tornar uma pessoa boa, a gente transformar o nosso coração. É só isso que importa. Não adianta muito conhecimentos, não adianta uma bagagem imensa de conhecimentos bíblicos, de teologia, de nada disso, se o nosso coração não mudou. Continua o mesmo, coração duro, de pedra. Então, é mais ou menos esse o assunto. Vamos ficando por aqui e a gente volta numa próxima vez para refletir e raciocinar, raciocinando o Espiritismo.
Até a próxima vez. Essa música eu quero cantar, complementando o assunto desse vídeo que eu gravei, que fala dessa força criadora, dessa força sobrenatural, dessa força maravilhosa que é Deus, a inteligência suprema do universo. Então eu tentei fazer uma música falando alguma coisa sobre essa força soberana que é Deus. Luz, força e ação, fé e emoção, que o amor criou, brilho da esperança, que a gente alcança quando o amor está. Raio na escuridão, chuva e trovão, vem demonstrar que Deus é a onipotência que a ciência jamais pode explicar. É a inteligência sempre suprema, causa de tudo, enfim. Pai da humanidade, e a bondade não dá pra comparar. Deus é Pai, é só amor, causa primária de tudo, é o Criador. Deus é Pai, é só amor, causa primária de tudo, é o Criador. Bênção do infinito que nos criou para evoluir. Nos deu inteligência e a liberdade para melhor agir. Raio na escuridão, chuva e trovão, vem demonstrar que Deus é a onipotência e a ciência jamais pode explicar. É a inteligência sempre suprema, causa de tudo, enfim. Pai da humanidade, e a bondade não dá pra comparar. Deus é Pai, é só amor, causa primária de tudo, é o Criador. Deus é Pai, é só amor, causa primária de tudo, é o Criador.
causa primária de tudo é o Criador. Esse é Deus.